Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Vamos juntos agora preparar o estudo da revista Sentinela, estudo número 3, que tem o tema Jeová vai ajudar você a enfrentar dificuldades. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, meus irmãos e amigos, mais uma vez aqui no nosso canal, para agora juntos prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, estudo número 3, que tem o tema Jeová vai ajudar você a enfrentar dificuldades. O nosso texto temático é o livro de Isaías, capítulo 33, o versículo 6. Jeová dá estabilidade aos seus tempos. E qual o objetivo do estudo? Saber o que precisamos fazer para ter a ajuda de Jeová quando enfrentamos dificuldades. Então, apenas incentivando e lembrando a cada um de vocês, se inscreva no canal, ative o sino e deixe o seu like no final do vídeo, ok? Vamos juntos então agora preparar esse estudo completo com leitura, perguntas e respostas. Iniciando, leitura do 1 e do 2. Quando algo terrível acontece, nossa vida pode mudar de uma hora para outra. Por exemplo, um irmão chamado Luiz foi diagnosticado com um tipo raro de câncer. O médico disse que ele só teria alguns meses de vida. Mônica e seu marido participavam em muitas atividades espirituais, mas daí, um dia, Mônica ficou sabendo que seu marido, que era ancião, levava uma vida dupla, já por muitos anos. Olivia, uma irmã solteira, foi obrigada a sair de sua casa por causa de um furacão que estava se aproximando. Quando voltou, ela encontrou a casa completamente destruída. A vida dessas pessoas mudou completamente da noite para o dia. Você já passou por algo assim? Já enfrentou alguma situação que, de uma hora para outra, virou sua vida de cabeça para baixo? Mesmo sendo servos fiéis de Jeová, nós enfrentamos dificuldades e problemas de saúde como todo mundo. Além disso, pode ser que tenhamos que enfrentar oposição e perseguição daqueles que odeiam o povo de Deus. Jeová não nos protege de todas essas dificuldades, mas ele promete que sempre vai nos ajudar. Com Jeová ao nosso lado, podemos manter a alegria, tomar boas decisões e continuar leais a ele, mesmo em situações muito difíceis. Neste estudo, vamos ver de que 4 maneiras Jeová nos ajuda quando passamos por momentos tensos em nossa vida. Vamos ver também o que precisamos fazer para receber a ajuda que Ele nos dá. Então, a pergunta do 1 e do 2: que desafios os servos fiéis de Jeová talvez enfrentem? Talvez seja diagnosticado com um tipo de câncer. Talvez uma irmã descubra que seu marido esteja levando uma vida dupla, ou ter que sair de casa por causa de um furacão. Muitos irmãos passam por situações similares. Outros passam por oposição na família e perseguição. Mas com Jeová do nosso lado, mantemos a alegria e continuamos leais. Subtítulo: Jeová vai proteger você. O desafio. Quando passamos por uma situação trágica, pode ser difícil pensar com clareza e tomar decisões. Talvez você sinta uma dor no peito de tanta aflição ou fique com a mente sobrecarregada de tanta ansiedade. Pode ser que você sinta que está caminhando no meio de uma neblina, sem saber em que direção seguir. Veja como as 2 irmãs que foram citadas antes se sentiram. Olivia conta: depois que o furacão destruiu minha casa, eu me senti completamente perdida e arrasada. Já Mônica, falando sobre a traição do seu marido, diz: eu fiquei muito mais do que desapontada. Eu senti uma dor que estava me destruindo por dentro. Era difícil até fazer as coisas simples do dia a dia. Nunca achei que isso pudesse acontecer comigo. Como Jeová promete nos ajudar quando nos sentirmos completamente perdidos? Então a pergunta: o que pode ser difícil fazer quando passamos por problemas na vida? Pode ser difícil pensar com clareza e tomar decisões, devido à mente sobrecarregada de tanta ansiedade ou sem saber que direção tomar. Mas Jeová promete nos ajudar. Veremos como.
Leitura do 4. O que Jeová faz? Ele promete nos dar o que a Bíblia chama de a paz de Deus. Essa paz é uma calma e uma tranquilidade que apenas aqueles que são amigos de Jeová podem sentir. Essa paz está além de toda compreensão e é muito mais poderosa do que possamos imaginar. Você já sentiu uma calma além do normal logo depois de ter feito uma oração fervorosa a Jeová? Então você já sentiu a paz de Deus. Antes da pergunta, leiamos juntos Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. Pergunta: de acordo com Filipenses 4, 6 e 7, o que Jeová promete fazer por nós? Ele promete nos dar o que a Bíblia chama de a paz de Deus. Essa paz é uma calma e uma tranquilidade que apenas aqueles que são amigos de Jeová podem sentir. Essa paz está além de toda compreensão e é muito mais poderosa do que possamos imaginar. Passamos agora para o 5. Em Filipenses também lemos que a paz de Deus guardará ou protegerá nosso coração e nossa mente. A palavra grega original traduzida como guardar era um termo militar usado para se referir aos guardas que protegiam a cidade e a mantinham segura de ataques. Os habitantes de uma cidade protegida podiam dormir em paz, sabendo que os militares estavam postos nos portões. Da mesma forma, quando a paz de Deus guarda nosso coração e nossa mente, nos sentimos calmos, sabendo que estamos seguros. No passado, foi isso que aconteceu com Ana. Embora a situação dela não tenha mudado logo, ela se sentiu em paz. E quando nos sentimos calmos, fica mais fácil pensar com clareza e tomar boas decisões. Pergunta: como a paz de Deus guarda nosso coração e nossa mente? Ele faz isso por tranquilizar o nosso coração, nos dando paz mental e espiritual, sabendo que estamos seguros, e quando nos sentimos calmos, fica mais fácil pensar com clareza e tomar boas decisões. Leitura do 6. O que precisamos fazer? Quando você estiver passando por uma situação muito difícil, chame o guarda, por assim dizer. Como assim? Ore a Jeová até você sentir a paz dele. Luís, mencionado antes, explicou como ele e sua esposa, Ana, lidaram com a notícia de que ele tinha apenas alguns meses de vida. Luís disse: numa hora como essa, é muito difícil tomar decisões sobre cuidado de saúde e outros assuntos, mas foram as orações que nos ajudaram a ter paz durante esse período. Luís e sua esposa disseram que eles oravam intensamente, pedindo para Jeová dar a eles paz, um coração calmo e sabedoria para conseguir tomar boas decisões. E foi exatamente isso que ele sentiu. Então, se você estiver passando por um momento muito difícil na vida, continue orando e você vai sentir a paz de Jeová guardar seu coração e sua mente. Pergunta: o que podemos fazer para sentir a paz de Deus? Resposta: podemos orar a Deus. Se você estiver passando por uma situação tão difícil quanto o Luís passou, em saber que tinha pouco tempo de vida, continue orando a Jeová e você vai sentir Deus guardando o seu coração. Leitura do 7, subtítulo: Jeová vai ajudar você a manter o equilíbrio. O desafio. Quando enfrentamos dificuldades, podemos começar a pensar e agir de maneira diferente do que estamos acostumados. Assim como um navio numa tempestade é atingido por uma onda atrás da outra, nós podemos sentir que somos atingidos por diferentes sentimentos um atrás do outro. Ana, que já foi citada antes, explicou que depois da morte do seu marido, cada hora ela sentia de uma maneira. Ela disse: às vezes eu me sentia muito deprimida e achava que não merecia estar passando por aquilo. Outras vezes eu ficava bastante irritada porque ele tinha morrido. Ana também se sentia sozinha e frustrada por não conseguir fazer algumas coisas que antes Luís fazia tão bem. Às vezes, ela sentia como se estivesse numa tempestade no meio do oceano. Como Jeová pode nos ajudar quando somos atingidos por esses sentimentos?
Pergunta: que sentimentos podemos ter ao enfrentar uma situação difícil? Podemos nos sentir atingidos por diversos sentimentos. Podemos nos sentir deprimidos, ou até mesmo irritado, frustrado por não conseguir fazer o que fazíamos antes. Então, quando sentimos esses tipos de sentimento, devemos ter o consolo e a ajuda de Jeová. Leitura do 8. O que Jeová faz? Ele garante que vai nos dar estabilidade emocional e espiritual. Por exemplo, durante uma tempestade em alto mar, um navio geralmente é lançado de um lado para o outro. Para conseguir passar por essa situação, muitos navios usam estabilizadores que ficam dos dois lados do navio, debaixo d'água. Esses estabilizadores ajudam o navio a não balançar tanto. Dessa forma, as pessoas a bordo ficam mais seguras e a viagem é mais confortável. O interessante é que muitos desses estabilizadores funcionam ainda melhor se o navio estiver em movimento. Em nosso caso, Jeová vai nos dar estabilidade emocional e espiritual se continuarmos em movimento, servindo a Ele fielmente durante períodos difíceis. Antes da pergunta, vamos ler Isaías 33:6. Ele dá estabilidade aos seus tempos. Grande salvação, sabedoria, conhecimento e temor de Jeová. Esse é o seu tesouro. Pergunta: de acordo com Isaías 33:6, o que Jeová promete para nós? Jeová ele vai nos dar estabilidade emocional e espiritual se continuarmos em movimento, servindo a Ele fielmente durante períodos difíceis. Leitura do 9. O que precisamos fazer? Quando se sentir no meio de uma tempestade em sentido emocional, faça o melhor que puder para manter a sua rotina espiritual. É claro que talvez você não consiga fazer tudo o que fazia antes, mas lembre-se que Jeová não espera mais do que você consegue fazer. Tire um tempo para seu estudo pessoal e meditação. Por meio de sua organização, Jeová nos dá artigos e vídeos que nos ajudam a controlar nossas emoções. Para encontrar o que você precisa, use as ferramentas de pesquisa como o aplicativo JW Library, o índice das publicações da Torre de Vigia e o guia de pesquisa para Testemunha de Jeová. Mônica, citada antes, explica o que ela fazia ao perceber que seus sentimentos negativos estavam ficando fora de controle. Ela pesquisava palavras como raiva, ódio, traição ou lealdade. Daí ela lia até se sentir melhor. Mônica conta: eu começava minha pesquisa agoniada, digitando qualquer palavra relacionada à minha situação e lia os artigos que apareciam. Aos poucos, eu começava a sentir que Jeová estava me dando um forte abraço, que ele entendia meus sentimentos e que estava me ajudando. Sentir a ajuda de Jeová é o que vai ajudar você a manter o equilíbrio ao passar por uma tempestade. Então a pergunta: como nossas ferramentas de pesquisa podem nos ajudar a manter o equilíbrio? Resposta: essas ferramentas fornecidas pela organização podem nos ajudar a centralizar nossos pensamentos e a entender que Jeová está sempre nos dando a ajuda necessária ao passar por provações. Foi esse sentimento que Mônica conseguiu encontrar ao pesquisar as informações. Era como se Jeová estivesse lhe dando um abraço. Dando continuidade, leitura do 10. Jeová vai apoiar você. O desafio. Ao passar por uma situação extremamente difícil na vida, pode ser que alguns dias você se sinta muito fraco em sentido físico e emocional. Essa situação é igual um corredor que sofreu uma lesão e agora tem que caminhar mancando. Talvez agora seja difícil para você fazer coisas que antes fazia com facilidade ou que nem tenha mais vontade de fazer coisas que antes gostava. E assim como Elias, pode ser que você tenha dificuldade até de se levantar e só queira dormir. Mas o que Jeová promete fazer por nós quando nos sentimos assim? Pergunta: como talvez nos sintamos depois de passar por uma situação extremamente difícil? Podemos nos sentir fracos em sentido físico e emocional. Assim como um corredor que sofre um acidente e agora anda mancando, pode ser que agora temos dificuldade de fazer coisas que antes fazíamos com facilidade, ou até não querer fazer nada. Mas vamos ver como Jeová pode nos ajudar. Então, vamos fazer a leitura agora do 11.
O que Jeová faz? Ele promete que vai apoiar você. Assim como um corredor que se machucou precisa da ajuda de alguém para voltar a andar, nós precisamos da ajuda para continuar ativos no serviço a Jeová. É nesse momento que Jeová nos garante: eu, Jeová, seu Deus, seguro a sua mão direita, sou aquele que lhe diz: não tenha medo, eu o ajudarei. O rei Davi sentiu essa ajuda ao enfrentar seus inimigos e outros desafios. Ele disse a Jeová: a tua mão direita me ampara. Mas como Jeová nos dá seu apoio? Pergunta: de que outra maneira Jeová nos ajuda? Jeová, ele segura a nossa mão. Em Isaías 41:13, ele promete: eu, Jeová seu Deus, seguro a sua mão direita. Sou aquele que lhe diz: não tenha medo, eu o ajudarei. Então vamos ver como Jeová ele faz isso no parágrafo 12. Geralmente, Jeová usa outras pessoas para dar o apoio que precisamos. Por exemplo, quando o rei Davi se sentiu extremamente fraco, foi seu amigo Jonatã quem o visitou para encorajá-lo e dar apoio emocional. Da mesma forma, Jeová usou Eliseu para ajudar Elias. Hoje, Jeová pode usar nossa família, nossos amigos ou os anciãos para nos apoiar. Mas quando estamos passando por uma situação muito difícil, nossa tendência é nos afastar dos outros. A gente só quer ficar quieto no nosso canto e isso é normal. Então, como podemos receber a ajuda de Jeová? Pergunta: quem Jeová pode usar para nos animar? Então, quando Davi se sentia fraco, Jeová usou seu amigo Jonatã. Jeová usou Eliseu para apoiar Elias. E hoje não é diferente. Jeová ele pode usar nossa família, amigos ou até os anciãos para nos animar. Então vamos ver agora como Jeová ele pode nos ajudar quando ficamos quietos em nosso canto, na leitura do 13. O que precisamos fazer? Lute contra a vontade de ficar sozinho. Quando nos isolamos, nossa tendência é começar a nos concentrar só nos nossos problemas e no que estamos passando. Ficar pensando nisso pode nos fazer tomar decisões ruins. É claro que todos nós precisamos de alguns momentos para ficar sozinhos, principalmente quando estamos passando por uma situação ruim. Mas se começarmos a nos isolar por muito tempo, vamos ficar longe das pessoas que são justamente uma das ajudas que Jeová nos dá. Então, mesmo que seja difícil fazer isso às vezes, aceite a ajuda da sua família, dos seus amigos e dos anciãos. Tente vê-los pelo que eles realmente são, um meio de Jeová ajudar você. Então a pergunta do 13: o que precisamos fazer para receber o apoio de Jeová? Devemos evitar o isolamento, pois quando fazemos isso, podemos tomar decisões ruins. Isso fará com que fiquemos longe das pessoas e às vezes são essas pessoas que Jeová vai nos ajudar. Então, mesmo que seja difícil evitar o isolamento, lute. Aceite a ajuda que Jeová está lhe dando. Subtítulo: Jeová vai consolar você. O desafio. Às vezes, podemos passar por situações que nos deixam com medo. A Bíblia fala de servos fiéis de Jeová que ficaram muito angustiados e com medo por causa de inimigos e de outras dificuldades. Da mesma forma, pode ser que enfrentemos perseguição na escola, no trabalho, na família ou até no governo. E pode ser que fiquemos até com medo de morrer por causa de algum problema de saúde. Em momentos assim, nos sentimos completamente desprotegidos como uma criança. Então, como Jeová nos ajuda em situações assim? Pergunta: que situações pode nos deixar com medo? Pode ser inimigos, dificuldades, perseguição ou morrer por algum problema de saúde. Mas mesmo passando por essas situações, Jeová sempre nos protege. Como? Veremos na leitura do parágrafo número 15. O que Jeová faz? Ele nos consola e nos acalma. Esse salmo talvez faça você pensar em uma criança que está assustada e não consegue dormir durante uma tempestade com raios e trovões. Podemos imaginar o pai dessa criança chegando no quarto dela e a segurando no colo até que ela consiga dormir. Embora ainda dê para ouvir as trovadas, a criança se sente segura nos braços do pai. Quando enfrentamos desafios assustadores, precisamos do nosso Pai Celestial para nos segurar no colo, por assim dizer,
até que nossos sentimentos negativos passem. Mas como podemos ser consolados por Jeová? Antes da pergunta, vamos ler Salmo 94:19. Quando as ansiedades me esmagaram, tu me consolaste e me acalmaste. Pergunta: que garantia o Salmo 94:19 nos dá? Nos garante que Jeová nos consola e nos acalma. Quando passamos por dificuldade, precisamos de Jeová para nos segurar no colo, assim como um pai faz com seu filho quando assustado está. Veremos agora como podemos ser consolados por Jeová na leitura do 16. O que precisamos fazer? Sempre passe tempo com Jeová, conversando com ele e lendo sua palavra. Se você tiver o costume de fazer isso, a sua primeira reação quando passar por uma situação estressante vai ser procurar a ajuda de seu Pai Celestial. Conte para Jeová todos os seus medos e as suas preocupações. Daí, deixe Jeová falar com você por meio da Bíblia. Dessa forma, você vai sentir o consolo dele. Quando estiver com medo, você pode encontrar consolo por ler certas passagens bíblicas. Talvez os livros de Jó, Salmos, Provérbios ou as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6 encham você de ânimo. Quando você ora a Jeová e lê a Bíblia, você sente o consolo dele. Pergunta: o que precisamos fazer para receber o consolo de Jeová? Precisamos conversar com Jeová por meio da oração e ler a sua palavra. Quando estamos familiarizados com a palavra de Deus, qualquer dificuldade que passemos, recorremos a Ele em busca de ajuda. Então, ore, leia e conte seus medos. Tenha certeza que você sentirá o seu consolo. Leitura do 17. Podemos confiar que Jeová sempre vai estar pronto para nos ajudar durante os períodos mais sombrios da nossa vida. Nós nunca estaremos sozinhos. Jeová promete nos proteger, nos dar equilíbrio, nos apoiar e nos consolar. Isaías 26:3 nos dá outra garantia sobre Jeová. Lá diz: protegerás os que confiam plenamente em ti. Tu lhes darás contínua paz, porque é em ti que eles confiam. Então, confie em Jeová e aproveite tudo que ele faz para ajudar você. Se fizer isso, você vai continuar forte mesmo durante períodos difíceis. Pergunta: que confiança nós temos? Temos a certeza que Jeová sempre estará do nosso lado quando passamos por dificuldade para nos ajudar. Ele promete nos proteger, dar equilíbrio, nos apoiar e consolar. Então, confie em Jeová e aproveite tudo que ele faz para ajudar você. Se fizermos isso, continuaremos fortes mesmo durante períodos difíceis. Pergunta de recapitulação: como você responderia? Em que situações nós mais precisamos da ajuda de Jeová? Em todos os momentos, quando passamos por doença, perda de alguém amado, depressão, perseguição, fraqueza. Sempre precisamos de Jeová. Segunda pergunta: de que 4 maneiras Jeová nos ajuda durante épocas difíceis? Por nos proteger, por nos ajudar a manter o equilíbrio, por nos apoiar e por nos dar consolo. E a última pergunta: o que precisamos fazer para receber a ajuda de Jeová? Precisamos orar, ler a palavra de Deus, meditar em que Jeová já fez no passado por seus servos fiéis e o que ele fará por nós agora e no futuro. Dessa forma, sentiremos o consolo e a proteção que vem de Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo. Espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.